Vamos ver se agora entrou. Aleluia, graça e paz. Amém. Você que está conosco, Cris, bem-vinda. Glória a Deus. Estamos tendo aí um desafio para vencer aqui hoje nessa internet. Bem-vindo, Pastor Jairo, aqui conosco. Mais uns minutinhos, já vamos iniciar. Glória a Deus, aleluia. Mangrece também conosco, bem-vinda. O pastor Samuel mandou mensagem. Só que ele tá mandando no meu, tem que falar para ele mandar no seu. Pouquinho de paciência, meus queridos, que a gente já vai se acertar aqui. Tá. Mas não vai falar isso pra ele, que você confunde ele. Dele também. Glória a Deus, aleluia. Daniel Dandão aqui conosco também, bem-vindo, Gabi. Glória a Deus, estamos tendo uns desafios grandes aqui hoje, mas já vamos vencer a cada um, em nome de Jesus. Aguardando aqui o nosso preletor iniciar a conexão, porque ele está fora daqui. Glória a Deus. Amém. A sala não parece. Tem mais sala não? Não. A sala não parece para ele, a sala de. Aqui. Depois você convida. É uma Vandete que eu tô convidando. Diz que a sala não parece para ele. Mas ele está no dela? Então no seu. Não, eu sei, mas ele está usando o dela, o Facebook dela? É. Eu acabei de mandar agora o convite para ela, vamos ver se aparece. Mas já era para estar aparecendo. Apareceu, né? E ela mandou o convite para vocês agora. Manda a solicitação para mim. Amém. Mandou. Então, eu estou aprovando. Vamos ver agora, porque aquela hora... Adicionando ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele já apertou, eu estou aguardando. Ele está aguardando, espera um pouquinho, já apertou. Vamos ver. Glórias a Jesus. Vamos lá. Não apareceu nada ainda aí, né? Não sei se é a internet, mas hoje... Olha lá. Vamos lá, mais uma vez.
agora tá resolvido. Chegou. Já, chegou, pronto. Amém, aleluia. Irmã Vandete, Paz, querida. paz, minha amada, bem-vinda. Graças a Deus, deu certo. Beijo, tô saindo. Cadê o nosso preletor aí? Oh, glória a Deus. Aleluia. Agora deu? Bem-vindo, Tá me ouvindo? pastor. Estou ouvindo bem, Opa, sim. uma alegria estar com vocês, Agora- pessoal de Amém, Americana e Paulínia. Glória a Deus. Eu vou fazer uma abertura e já passo para o senhor, tá bom? Ok. Fica tranquilo. Amém. Amém. Bem-vindos, queridos, vocês que estão conosco, você que está se chegando aí. E nós tivemos um probleminha aqui de conexão. A live acontece isso mesmo, quando é alguém que está em outra região, a dificuldade ainda é maior. Aí o notebook também parou, mas esse gigante já está derrotado, em nome de Jesus. Amém? Então, quero saudar bem-vindo a cada um de vocês. Vamos fazer uma oração e já iniciar a nossa live. Quero convidar você a baixar a sua cabeça e vamos juntos orar a Deus neste momento. Deus poderoso, Deus bondoso, Deus de misericórdia e amor. Ó Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais essa live. Ó Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando em Teu nome, refletindo na Sua palavra, nos alimentando daquilo que o Senhor tem reservado para nós esta noite. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio, move os corações aqui, usa a vida do pastor Samuel, para o louvor da tua glória, para ministrar aos nossos corações a mensagem que o Senhor colocou no coração dele. Nós te agradecemos, te bendizemos e declaramos que esta live é um culto de louvor e adoração ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar a cada um de vocês que está aqui conosco e neste momento também, mais uma vez, declarar bem-vindo nosso preletor dessa noite, pastor Samuel Targino. Pastor Samuel é mestre no nosso seminário e ele tem ministrado ali há muitos anos, né, pastor? Isso, muitos anos no nosso seminário de Campo É Limpo. mestre ali no seminário e tem sido, assim, nosso braço direito também, porque é o nosso mentor, nosso conselheiro, nosso amigo, aquele que tem estado junto em todos os momentos, e ele é aquele que tem auxiliado também na equipe da nossa convenção, como psicanalista, cuidando, orientando, conduzindo a cada um. E neste momento quero passar a palavra a ele, ele também é o pastor que pastoreia neste momento a Igreja Batista Filadélfia em Jundiaí, lá na região de Jundiaí Mirim. Amém, pastor? Amém. Amém? O senhor está me ouvindo bem? Amém. Muito bem, estou te ouvindo muito bem. Já Amém. Sanamos os problemas técnicos, foram sanados. Amém, em nome de Jesus. Fique à vontade, a palavra está com o Senhor, amém? Tá, muito obrigado. Quer sentar? Põe a cadeira aqui. Meus irmãos, uma alegria estar com vocês. A nossa igreja Batista Filadélfia, em Americana e Paulínia. Os nossos amigos aí, pastores, pastor Odila, pastor Juarez, amigos de uma boa data, pessoas queridas, que nós fazemos questão de sempre estar perto. Não só somos colegas, mas somos amigos. Amigos de trocar Amém. receita de bolo, né? Verdade. Isso que é bacana. Até porque o senhor também gosta de uma cozinha, né? Igual meu esposo. Gosto de uma cozinha. E tem aí o meu companheiro Juarez, que é um mestre na cozinha também. Amém. Queridos, eu quero falar com vocês sobre o título, se você quiser anotar, só para uma questão de raciocínio, de acompanhamento, ansiedade fora do limite natural humano. A ansiedade fora do limite natural humano é o nosso tema dessa live. O texto que nós iremos tratar é o texto de Mateus, capítulo 6, 25 ao 34. Mateus 6, 25 ao 34. Vamos ler o texto sagrado?
Você está com a sua Bíblia aí, ok? E com certeza, quem sabe, um caderno, um bloco de anotação e uma caneta para algumas informações que lhe pode ser útil na questão da saúde emocional também. Mateus 6, do 25 ao 34. Vamos ler o texto sagrado. Amém. Que nos fala assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém. Vamos orar mais um segundinho? Senhor, eu quero te louvar, porque estamos na tua presença e queremos ministrar a tua palavra. Senhor, nada somos, mas tu é tudo. Que o Senhor cresça e venhamos diminuir. E seja o teu nome louvado nesta noite. E que cada ouvinte, Senhor, cada participante dessa live seja alcançado por essa palavra. E se houver alguém, Senhor, no nosso contexto, no nosso meio, Senhor, sentindo ações depressivas ou de ansiedades, que sejam tocadas por Ti nessa noite. Que receba o refrigério que vem do alto, que vem de Ti. Oramos em o nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, nós vamos dividir a nossa fala em duas. Primeiro, eu vou tentar tratar aqui de uma maneira um pouco técnica, mas de uma linguagem simples, que você possa entender, uma forma que você possa compreender. Tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre a questão da ansiedade que está dentro do nosso tema, para depois eu fazer uma abordagem bíblica no texto que fora lido, que nós adotamos, texto de Mateus 6, 25 a 34. Primeiro, assim, nós precisamos colocar algumas verdades, trabalhar com elas. Uma delas é que nem tudo é patológico, nem tudo é doença. Né? Aquela questão assim, uma pessoa está triste já por algum tempo, mas a tristeza dessa pessoa houve um motivo, houve uma causa. Suponhamos, houve um luto na família, houve um luto de um amigo por essa Covid-19. Então, ou digamos, essa questão da tristeza é inerente à condição humana. Existe um fator, há uma causa. Tudo bem? Então, nem tudo é patológico, nem tudo é doentio. Aquela coisa assim que fala, fulano está depressivo. Nem sempre tristeza é depressão. A tristeza, a ansiedade, o medo é inerente à condição humana. Ok? Lembra da situação do Éden. A partir da entrada do pecado, todo o cosmo, né? E toda a criação e os homens, a partir de Adão, foram afetados. Então, por que nós temos medo? E por que temos temores? Por que nos sentimos ansiosos? Porque isso é inerente à situação do Éden. A partir do pecado, nós tornamos, então, suscetível a qualquer tipo de anormalidade orgânica e psíquica. Ok? Então,
essa é a condição do ser humano. Nós precisamos de controle. Se você não se sente no controle das coisas, você fica ansioso. E isso, digamos, é natural da existência humana. Eu vou colocar para vocês o que é a ansiedade no sentido clínico, no sentido, digamos, no sentido da natureza humana, e a ansiedade já no aspecto clínico patológico. Ou seja, ansiedade quando ela já passa a se tornar uma doença. Tudo bem? Mas vamos devagar, vamos aos pouquinhos aí, e talvez alguma pergunta que possa ocorrer, talvez não consiga responder toda, aí a pastora Odila, que é a mediadora, ela pode aí sinalizar, me interromper, e aí eu posso, dentro do que eu puder, responder. Tudo bem, pastora Odila? Podemos caminhar? Tudo bem, pastor. Podemos caminhar. Okay. Vamos lá, então. Ok, então. Muito bem. Estamos ansiosos pelos temores e, sobretudo, a falta de controle. Nós precisamos nos sentir sobre o controle das coisas. Então, por exemplo, esse é um momento muito próprio de falar desse assunto. Até falando com a pastora Odila, que esse seria um tema muito próprio no momento que nós estamos vivendo. Eu tenho tratado esse tema com a minha comunidade aqui, com os meus irmãos. Tenho feito alguns atendimentos clínicos aqui na minha região também. E as pessoas estão muito sensíveis, amedrontadas, inseguras, até por conta do momento que nós estamos vivendo. Isso não quer dizer que é necessariamente uma doença. É que existe uma causa. Qual é a causa? A Covid-19, que faz com que não tenhamos certezas. Você não tem certeza, por exemplo, você que trabalha fora, você não tem certeza se você vai continuar empregado. Ou tem? Não tem. Você não tem certeza se você vai continuar empregado. Deus permita que sim. Você não tem certeza se você, de repente, pega um coletivo, pega um ônibus, você não sabe quem está do seu lado, se de repente aquela pessoa está portadora do vírus, e de repente você fica assustado. Então, todo esse processo de medo e insegurança é o processo que nós estamos vivendo no momento. Agora, a questão da ansiedade que é natural do ser humano, começa pelo medo da vida, da ameaça da vida, né? Por exemplo, dentro do ciclo natural da vida, aquela coisa, por exemplo, aquela coisa do envelhecimento, que é um exemplo. É um exemplo de medo. Vou dar um exemplo de medo. Todos nós, de alguma maneira, temos medo da velhice por causa de alguns fatores. Uma delas é a disfuncionalidade física. Às vezes as pessoas não têm medo de morrer, mas têm medo de ficar velho. Eu falo isso porque eu atendo pessoas no meu gabinete, no meu consultório. Não tem medo de morrer, mas tem medo de ficar velho. Mas por que tem medo de ficar velho? Por causa da disfuncionalidade física, por causa da dependência de outras pessoas, que vai ficar dependendo de filhos ou de netos, e tem medo de atravessar a chamada senescência, a fase da velhice. Então, esse tipo de ansiedade é natural da existência humana. Né? Medo da Covid-19, o medo de ficar velho, o medo de depender de outras pessoas, isso é natural. É natural. Está dentro do natural. Ou mesmo a questão da morte precoce. Né? Isso, todos nós, uma vez que somos um organismo vivo, esqueça agora o fator você filho de Deus, o fator fé, porque você serve a Cristo. Esqueça isso agora. Nós estamos falando a questão orgânica e a questão da ciência. Um organismo vivo que somos nós. Nós estamos em plena atividade. O rumor da morte é uma realidade. Então, o medo da chamada Thanatos ou da morte no organismo é real. Quando a gente estuda antropologia lá atrás, né, no entendimento da ciência, eles vão trabalhar lá com os símios, com os macacos, e vai dizer que os homens das cavernas, eles, com o medo e com a ansiedade
de serem devorados por animais, eles descobriram o fogo. Então, a ciência trabalha nesse viés. Então, é nessa linha que nós estamos trabalhando. Quem está vivo morre. Então, é natural a questão da ansiedade no que se refere à preservação da vida. Vou dar um exemplo. Se você estiver num corredor e alguém fazer uma brincadeira com você, você está passando no corredor, tem uma porta aberta e alguém te ameaçar dar um soco. Qual é a sua atitude automática? Qual é a sua reação motora? A sua reação motora, né, de motricidade, é aquela coisa de você botar a mão assim, como um instinto de defesa, né? Então, isso é natural da existência humana. Isso é normal. O instinto de preservação da vida. Por exemplo, o medo e a ansiedade faz parte do ser humano. Quem não tem medo se expõe à morte. Vou dar um exemplo. Alguém vai fazer aí, os homens que estão me ouvindo, vai fazer um seguro para o carro. Quando você vai fazer um seguro para o carro, pergunta para você assim, que idade você tem? Né? Que idade tem lá o segurado, o que está fazendo o seguro? Né? O segurando, que idade tem? Ah, ele tem 25 anos. Ora, 25 anos é um X valor, o preço é o dobro, digamos assim. Um cara cinquentão como eu, que já fez a curva da Boa Esperança, já é mais barato. Porque ele sabe que um cinquentão como eu não se expõe. Tem um instinto de preservação de vida maior do que um jovem de 25 anos que vai pegar o carro dele e vai acelerar a doida nas rodovias por aí. Então, quem tem medo se preserva. O medo, a ansiedade, nesses fatores são uma condição de preservação de vida. Ok? Até aqui. Beleza, pastor Odila? Amém, amém. Ok? Perfeito. Pode continuar. Podemos continuar. Muito bem. Então, a ansiedade, entenda-se a ansiedade como um mecanismo de preservação, assim como o medo. Quem tem medo não se expõe ao perigo. É cauteloso. Quem não tem medo se expõe e se arrisca, né? Eu contei o exemplo dos homens jovens que morrem de acidentes automobilísticos, né? Com carros e motos, por exemplo. Dei o exemplo aí do seguro de autos, né? Como que funciona. A ansiedade nos leva a ter atitudes de segurança, de precaução, de procurar prever situações ruins e se preparar para ela. Isso é natural, gente. Então, se você é ansioso no curso natural, isso é um mecanismo muito bom de preservação e também de daquela quebra da sua comodidade. Vou dar um exemplo, até anotei aqui. Suponhamos que você paga um aluguel. Você fala assim, eu estou tão bem nessa casa, eu gosto tanto daqui. Mas se você não tiver aquele pique, aquele desejo, aquela ânsia, aquele desejo de você ter uma casa própria, e você, puxa vida, bem que eu gostaria de ter uma casa própria. Você luta, batalha, economiza, vende uma coisa, vende outra, junta um certo dinheiro para você dar de entrada numa casa. Perceba que o que te levou a se propor a comprar uma casa foi um sentimento lá atrás digamos, de segurança e de preservação. Então, você está pensando que você precisa de estabilidade, isso te dá um conforto. Então, isso é natural do ser humano. Isso aí não é doença, é natural. Ok? A ansiedade nos leva a se preocupar com o hoje visando o amanhã. Ok? Esse tipo de ansiedade é inerente à nossa condição de preservação e de bem-estar. Por que ficamos ansiosos? Porque temos a necessidade de duas coisas, grave isso. Por que nós ficamos ansiosos no curso natural? Até aqui não é doença. Porque nós temos necessidade de prever as coisas. Primeiro, prever. Segundo, controlar. Então, se você tem essa necessidade de prever coisas, olha, não sei, eu acho que o dono da casa, o filho dele vai casar e ele vai querer a casa.
meu Deus, para onde eu vou? Aí talvez vai disparar em você um sentimento de insegurança e de ansiedade. Agora, isso é muito bom porque talvez vai te levar a pensar em pensar no investimento imobiliário. Tá? Pensar em ter o seu apartamento ou a sua casa. Então, até aí, isso é natural do ser humano. Você tem necessidade de duas coisas: prever fatos que podem acontecer e te tirar a estabilidade, e controle. Nós temos necessidade de estar no controle das coisas. Quando as coisas fogem do nosso controle, nós podemos ficar adoecidos. Isso já, aí começa a entrar no campo da ansiedade patológica. Ok? Quem não tem ansiedade não constrói um porto seguro. Né? Você tem aqui alguns exemplos. A ansiedade como um mecanismo necessário para controle e para a preservação da vida. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho da ansiedade já patológica, né? Quando ela já campeia, ela já vai para a questão das doenças emocionais, dos transtornos emocionais. Vamos lá? Tudo bem, pastor Odila? Podemos? Tudo bem. Vamos lá. Acompanhando. Se alguém tiver alguma pergunta, Okay. pode ir colocando ali que eu estou visualizando a tela. Tá. Muito bem. Agora, o que eu vou falar agora já não é ansiedade que é natural, que nós chamamos de ansiedade ontológica, natural. É da pessoa, é do ser. Ok, nós já falamos que é necessário para controle e preservação. Controle e preservação da vida. Né? Então, por esses dois fatores, quando ela campeia para um outro lado, por exemplo, quando ela vem no processo na mente, nós chamamos processo, aquela preocupação no processo cognitivo, vem pela preocupação do processo cognitivo, processo da mente, de mentalização, de memória. Quando existe uma intrusão, até seria bom anotar, uma intrusão, aquela coisa assim, aquele pensamento que vem e você não tem o controle dele. Ele invade a sua mente. Aquela coisa que você não consegue parar de pensar. Você levanta pensando naquilo, você levanta pensando na Covid-19, que é o momento que nós estamos vivendo, se você vai ficar doente ou não, ou se o seu filho que está no outro estado está doente ou não, ou se o seu marido, ou a sua irmã, sua mãe. Então, já levanta pensando e fica durante o dia remoendo aquilo, e aquilo não consegue, o fluxo de pensamento automático começa, na verdade, a te dominar. Né? Pensamento automático, ele começa a te dominar e você não consegue desfocar a não ser pensar naquilo. Isso é intrusivo. Outra coisa, não só intrusivo, é negativo. Por que negativo? Porque, na verdade, você não vai pensar coisa boa. A tendência é pensar em coisa ruim. É uma avaliação negativa do momento. Então, você não pensa em coisa boa. Mas, Samuel, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando a pessoa está nesse estado que o senhor está colocando aí, ela começa a ter sintomas, ela começa a perceber diferença, porque é o estado patológico, né? Ela começa a ter sintomas diferentes no corpo, na mente, reações diferentes. Sim, está coberta de razão. Eu vou estar aqui na minha pauta, eu vou dar algumas manifestações fisiológicas que vêm para o corpo. E vou até abordar o que você acabou de perguntar aí, mas você está coberta de razão. Muito bem, intrusivo, negativo, sempre é coisa ruim. Repetitivo, você não consegue pensar em outra coisa, só pensa naquela situação. Não consegue pensar em outra coisa. O pensamento só gira em torno daquilo. Intrusivo, negativo e repetitivo. Essas três palavras é importante você gravar. O foco da ansiedade atua no futuro, obviamente. Porque ela coloca o futuro como incerto e o futuro como ameaçador. Então, a ansiedade atua no futuro, como a questão da incerteza e dá um futuro que te ameaça. Você não tem um controle. Nós temos a necessidade de prever e controlar, não é isso que nós falamos? Então como você não tem o controle e não tem a certeza, isso para você é ameaçador. Aquela coisa, e se acontecer comigo? E se acontecer com a minha mãe? E se acontecer com meu filho? Então, a ansiedade tem esses dois fatores.
traz a incerteza e traz a ameaça. Ok? Vamos seguir. Vou entrar justamente na questão que a pastora Odila colocou há pouco, o questionamento que ela fez. Existem algumas características quando a ansiedade ela já está no campo do transtorno da chamada TAG. Transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, a TAG. A ansiedade ela tem várias famílias, né? Mas deixa eu pegar a TAG que ela caracteriza melhor e ela é mais abrangente. O transtorno de ansiedade generalizada. Vamos lá. É patológico porque já vai adentrar, vai sair do campo, não vai ficar só na mente, só no campo do psíquico, vai para o físico. Ela é somática. O que é somática? Vem para o corpo. Soma é corpo, né? Então vem para o corpo. Ela já não fica só na mente. Ela vem para o corpo. Gente, o nosso corpo, a mente influencia o corpo e o corpo a mente. Né? Então, tanto as doenças psicossomáticas a influência do corpo sobre a mente, né? E da mente sobre o corpo, as doenças somáticas. Mas deixa eu colocar aqui. No caso de uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizado, pode haver aumento de frequência cardíaca, falta de ar, sudorese, suor nas mãos, aquele suor gelado, tremor, a pessoa fica agitada, fica sem, tem aquele ataque psicomotor, não consegue ficar quieta no canto, fica muito agitada, aquela coisa psicomotora. Tensão muscular, né? Os nervos ficam mais rígidos, mais tenso. Formigamento e dormência, não é só uma questão cardíaca, também pode ser um sintoma de ansiedade. Formigamento ou dormência. E o medo de perder o controle, né? Aí fica muito amedrontado, a pessoa fica muito assustada, qualquer coisa assusta. Vê um gato na janela, já acha que é um monstro, a sombra de um gato, né? Meu Deus, estou invadindo a minha casa, não é? É um gato que está passando, mas a pessoa, a ansiedade faz com que as coisas cresçam, fica um bicho muito grande, por causa digamos, falta de controle da emoção. Medo de perder o controle. E o medo de ser ferido também. E também nas relações sociais, nas relações com as pessoas, a pessoa fica muito suscetível, né? Muito tensa e medo de ser reprovada por outras pessoas. Medo da reprovação, né? Medo da crítica negativa. Tá? Nas relações interpessoais, uma pessoa ansiosa, com TAG, por exemplo, tem medo da reprovação dos outros. Tem medo de se expor por causa das críticas negativas. Aquilo faz um mal muito grande. Alguém ouvir uma crítica negativa nesse estado emocional. Podemos seguir, Pastor Samuel? Diga. Posso fazer outra pergunta? Esses Pode. sintomas que o senhor citou aqui, eles são característicos de uma pessoa já numa situação patológica, mas eles ocorrem todos juntos, alguns que a pessoa pode, na realidade, identificar uma crise. Todos esses pontos que o senhor situou aí, todos eles devem ocorrer junto para ser uma crise de ansiedade? Não necessariamente, Não. porque o chamado critério de diagnóstico, há um critério de diagnóstico, que vai falar assim, Certo. entre 6 causas dessa, entre 6, você tem que ter pelo menos 3 destas. 3 destas já um diagnóstico, um critério diagnóstico de causa de ansiedade. Pode ser uma ansiedade. Pode ser. Então, não necessariamente todos os, digamos, os fatores que foram mencionados. Apenas pelo menos 3 desses. Tudo bem? Porque às vezes, tudo bem, é que às vezes a gente está lidando com, nós temos uma pessoa que a gente lida que tem crises grandes de depressão, de ansiedade, e ela, na realidade, ela vive pensando, eu estou infartando, agora eu estou infartando. Eu estou com o sentimento de que eu infartei, que eu vou infartar. Então, ela começa a semelhar características que o senhor está pontuando aí. E depois passa, no outro dia, ela fala, não infartei. Por isso que eu estou dizendo assim, se os sintomas precisam vir, todos eles juntos. Mas o senhor disse que não. Então, pelo menos 3 só, né? Pelo menos 3. Agora, o que acontece é que muitas vezes essa área dos transtornos mentais tem aquela coisa chamada comorbidade.
As comorbidades são doenças que vêm de outras e se juntam com a outra. É uma coisa muito complexa. Às vezes, alguém que tem esses sintomas no corpo fisiológico, de repente está passando já está beirando a um transtorno de pânico. Então, muitas doenças emocionais é comórbida, ou seja, ela tem característica de outra. Por isso, que depois no final eu vou dar uma dica, como tentar identificar qual é a situação que você está vivendo. Se é de fato um transtorno mesmo, uma TAG, ou de fato não é uma TAG, é uma doença mesmo cardíaca, que precisa então separar uma coisa da outra. Tá bom? Eu vou falar isso daqui a pouco. Porque o pânico ele é mais acentuado. O pânico é mais acentuado próprio do que a ansiedade. Ok. Tá me ouvindo, pastora? Estou ouvindo. Pode prosseguir. Obrigada. Tá bom, vamos lá. Por exemplo, vamos à Bíblia agora rapidinho, só para citar a Bíblia. Vamos lá. Porque é um estudo bíblico também, né? Por isso aqui a Bíblia fala amplamente sobre a ansiedade. O Mateus 6:31, nós não lemos, mas está dentro do contexto. Não andeis ansiosos com o que haveis de beber, comer e vestir. Jesus vai falar, aí essa ansiedade já não é patológica. É aquela ansiedade que eu falei no começo. Pedro vai falar em 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Filipenses 4:7. Não estejais inquietos ou ansiosos acerca de alguma coisa. Perceba que a própria Bíblia coloca a ansiedade como algo inerente à condição humana. Jesus falou sobre isso. Né? E é bom dizer que Jesus provou da ansiedade humana no Getsemane e do medo humano, certo? Por isso, Jesus tinha que provar digamos, a fraqueza humana para que ele fosse o salvador dos homens, embora sem pecado. Então, Jesus sofreu tudo isso no corpo. Lembra do Getsemane? Quando o seu suor se transformou em gotas de sangue, uma chamada hemadritose, quando em alto índice de depressão, digamos, os poros, né, as veias, o sangue coagula e aquilo tornou-se, no caso de Jesus aí, transpirou gotas de sangue. Um estado muito raro na depressão, isso. Caso muito raro. Mas Jesus provou isso, mostrando que o grau de depressão de Jesus era intenso. Por isso que ele sofreu aquela hemadritose quando coagula o sangue e os poros forçam, então, a passagem do sangue. Jesus viveu isso no Getsemane. Muito bem. Alguns critérios, né, para diagnóstico. O que o médico vai identificar para diagnosticar o transtorno de ansiedade? O que o médico vai querer examinar em você, em termos práticos? Ele vai querer ver. Ai, doutor, eu estou ansioso. Eu acho que eu estou com um transtorno de ansiedade, ou eu acho que eu estou com um pânico. O que ele vai ver? Primeiro, ele vai ver a sua dificuldade de relaxar. Como que você está no sentido de... que vai perceber que você está com muita dificuldade de relaxar. Vai perguntar se você tem cansaço fácil, você se cansa fácil, está com muito cansaço, aquele cansaço sem causa, dificuldade de concentração, você não consegue se concentrar em outra coisa. Irritabilidade, se irrita por qualquer coisa. Alguém te faz uma pergunta, você já se irrita com qualquer pergunta, com qualquer questão, se irrita muito fácil, tá naquela coisa do pavio curto, né? Tensão muscular, alteração no sono para mais ou para menos, você só tem vontade de ficar só dormindo, ou mesmo não tem vontade de dormir, fica desperto, não quer dormir, né? Não tem o sono, ou mesmo a insônia, né? E o aumento de peso, ou mesmo a perda de peso, são fatores que também estão dentro do processo. Uma pessoa ansiosa normalmente come mais, além das unhas, né? Além de comer as unhas, né, e aquela coisa toda de puxar o cabelo, parece que não, mas tem alguns comportamentos estranhos no processo da ansiedade.
certo? Como ele vai examinar isso. É preciso apresentar, voltando à pergunta da pastora Odila, é preciso apresentar no mínimo 3 sintomas dessas situações que eu acabei de colocar, para que possa ser diagnosticado como ansiedade num período de 6 meses. Pelo menos 6 meses. Tudo bem? Prosseguindo? Vamos lá. Prosseguindo. Deu uma interrompida aqui, mas já continuou. Tudo bem. A pastora Anice fez uma citação aqui. Pode. Ela disse: a preocupação em período longo leva um quadro de ansiedade e traz esses sentimentos e atinge o físico. Em 2015 eu vivi esse sentimento. Tive que procurar um profissional para me ouvir. Perdeu muito peso. Ela percebeu que viveu esse quadro em 2015. Isso, de fato, caracterizado mesmo do caso da querida Anice, da pastora Anice, esposa do pastor Altair, é caracterizado mesmo por um processo mesmo de ou ansiedade ou depressivo. Como eu coloquei, é preciso separar uma coisa da outra, porque tanto a depressão como a ansiedade, elas têm sintomas iguais que se casam, que são comórbidos. Por exemplo, a ansiedade ela é uma família. É uma família. O transtorno de pânico faz parte, digamos, do quadro de ansiedade. O transtorno de pânico faz parte da família. Os transtornos fóbicos. Eu morro de medo de ir de elevador, de usar o elevador. Não tem gente assim? Conhece pessoas que têm medo de usar elevador? Ou mesmo o medo, até o medo exagerado de baratas, que normalmente várias mulheres, ou a grande maioria, tem. O medo exagerado a ponto de não querer entrar na casa mais por causa de uma barata. Né? Então, um transtorno que parece que é cultural, que parece que passa da mãe para a filha. Se a mãe tem medo de barata, a filha passa a ter, e essa filha vai ter filha, passa para a filhinha, para a neta. Então, embora seja cultural de transferência, mas pode se transformar numa fobia, a ponto de não querer entrar dentro de casa por causa de uma barata. Pastor, transtorno obsessivo. Diga. Posso falar? Dá licença. Pode. Eu vejo que há uma dúvida quanto ao transtorno de ansiedade, a depressão e o pânico. Vejo que isso não é muito claro. Tem uma ligação, todos eles, um com o outro. Dá para separar um do outro. A gente entendeu agora que o pânico é uma situação um pouco além já do quadro de ansiedade. Mas eles têm uma certa ligação. O senhor podia dar uma explicada um pouco nisso, por favor? Sim. Sim. Por exemplo, o transtorno... Geralmente, muitas vezes, uma ansiedade normal, uma ansiedade, quando ela começa a ficar exagerada e começa a ganhar um quadro patológico, ela pode virar uma depressão. Só que a depressão, ela tem fatores próprios. Ela tem causas próprias. Na verdade, é uma tristeza que se cronifica, que ela não tem... A depressão nem sempre tem uma causa. Sabe aquela coisa? Eu perdi minha mãe e estou triste. Não tem causa. Eu atendo pessoas, por exemplo, gente muito bem de vida, que está tudo bem na vida dela, mas de repente está ganhando seu dinheiro, está com a sua vida arrumada, mas de repente perdeu a razão de existir. Então, a ansiedade da depressão, embora uma depressão possa começar com um processo de ansiedade, a ansiedade não é depressão. Já o transtorno de pânico não necessariamente, digamos assim, ele está um pouco distante do quadro da depressão. Porque o pânico está mais ligado à ansiedade, aquela coisa assim de você começar, os teus pensamentos se aceleram, você começa a perder o controle, e você começa, por exemplo, a gente atende casos de pessoas que têm medo de dirigir. Eu atendi um amigo meu que ele falava assim, eu estava dirigindo, mas eu achava que eu estava na contramão. Vinha alguém de frente para bater comigo, parece que eu ia bater o carro. Então, é pânico, já é um quadro de pânico, porque já mexe com a mente, a pessoa já começa a ter aquelas que nós chamamos de
situações imaginárias, tem um nome técnico para isso, mas não vou usar o nome técnico. É aquela situação imaginária. Você pensa que alguma coisa está para acontecer. Você fica totalmente apreensivo, como se algo ruim pudesse acontecer. Então, já o pânico já é mais fisiológico, assim como a depressão, mas o pânico tem causas muito mais fisiológicas do que propriamente a depressão. Então, é preciso separar os fatores, que a gente não vai conseguir tratar tudo aqui nessa live, porque é muito profundo. Tudo Só bem? mais uma pergunta. Pois não. Quando o estado de depressão, quando o senhor citou aí, às vezes eu atendo pessoas que não têm nenhuma justificativa, vamos dizer, para estar num quadro de depressão. Tem uma vida regrada, que tem condição boa, não justifica tudo isso. O senhor tem uma explicação para isso? Sim, Na sua área? porque assim, pastora, Que é é porque assim, como não tem fator externo, um fator de opressão, não existe um desencadeador, o que nós chamamos de um desencadeador, um gatilho. Como não tem um gatilho, ou seja, uma causa, uma coisa que causou, de repente isso pode ser uma baixa de serotonina. Por exemplo, a pessoa não está Aham, secretando serotonina, não está ok. secretando noradrenalina, pode ser hormonal. Então, dopamina, noradrenalina, a própria serotonina, o GABA. Então, todos esses neurotransmissores é que nos fazem sentir bem. Às vezes você pode não estar bem, não está bem, mas não é porque alguma coisa ruim te aconteceu ou está te acontecendo. É uma coisa que não tem causa. A causa ela é hormonal. Aí, de repente, precisa de um endócrino, né? Para tratar disso aí. Certo. Seguir? Ok. Ok, Vamos lá. obrigada. Vamos seguir. O que fazer? O que fazer para lidar com esses sintomas? Eu estou sentindo umas dicas para vocês, assim, uma coisa mais prática. O que fazer? Dentre esses sintomas, gente, a primeira coisa não é assim, no primeiro momento, o ideal não é procurar um psicólogo no primeiro momento. No ideal não seria procurar um psicólogo, um psicanalista. O ideal seria procurar um médico mesmo, um clínico. Vá no médico mesmo, um clínico geral. Um clínico geral, ele tá preparado para lidar com essas situações de transtornos, pelo menos na primeira abordagem. Se ele perceber que é mais de caráter, ele perceber que você está ansioso, mas existe uma causa comórbida. Você está ansioso porque você está doente, há uma doença instalada em você e está te causando isso. É o chamado diagnóstico de exclusão. O que é o diagnóstico de exclusão? É que você vai no médico, ele vai te examinar, fazer os exames, deveria ser assim, mas não é, a gente sabe que não, no SUS não é bem assim. Mas É, você tem um convênio. Vamos supor que você tem um convênio. Você paga um convênio da Unimed ou qualquer outro bom aí. Você vai no médico, você conta que você está ansioso, que você não está conseguindo dormir, que você está perdendo peso ou está engordando, e você está muito atento, muito desperto, enfim. Ele vai fazer os exames de laboratórios, dentro do que ele tem como um caminho de diagnóstico, e se ele perceber que não há alguma questão orgânica ligado, fez todas as baterias de exames, enfim, que ele pediu, um exame de sangue, um hemograma, parte cardíaca, ou mesmo, quando ele perceber que não há nada dentro da condição de clínico geral que ele possa identificar, ele vai te encaminhar para um especialista. Se ele perceber que é um neuro, ele vai te encaminhar para um neurologista. Ou um endócrino. Se ele perceber que a coisa é hormonal, é endocrinologista. Ou mesmo se ele perceber que é questão de caráter psíquico, ele já vai te encaminhar para um psiquiatra. Um psiquiatra já trabalha com psicólogo. Né? Então, assim, primeiro, diagnóstico de exclusão é aquela coisa assim, vai primeiro no médico, no clínico mesmo. Porque se for uma questão, não for orgânica, se for uma questão de especialista, você será encaminhado para o especialista certo. Até que você encontre
digamos, um diagnóstico preciso do momento que você esteja vivendo a sua saúde. Tudo bem? Primeiramente, um diagnóstico de exclusão. Ok. Nem todo tratamento é medicamentoso. Assim, de repente, você cai na mão do psiquiatra e fala assim, eu não vou te dar um ansiolítico. Não vai te dar nenhum um ansiolítico, vou usar um nome mais simples, né? Um nome mais complexo, mas um nome simples. Um ansiolítico. Não vou te dar um ansiolítico. Você vai ser tratado com terapia, vai te encaminhar você para um psicólogo, para um terapeuta, que vai tratar com uma abordagem psicoterapêutica. Pronto. Você não vai tomar remédio. Mas o caminho é, primeiro, um médico clínico geral, até que ele vai encaminhando você para as especialidades, se for o caso. Tudo bem, pastora? Ok. Tudo bem, pode prosseguir. Quantos minutinhos eu tenho aí? Só para mim ter... Mais uns 10 minutinhos, se o senhor precisar. 10 tá minutinhos? Bom? É. Vou precisar de uns 10 e 15, pode ser? Tá bom, entre 10 e 15 eu vou usar. Entre 10 e 15. Fica à vontade. Fica à vontade. Gente, irmãos, os crentes têm a mania, nós herdamos isso do passado, de espiritualizar situações emocionais. A gente cansa de lidar com isso, amigos, colegas, terapeutas, psicólogos, lidam com isso a todo momento quando se trata de crente. Crente tem a mania de espiritualizar tudo. Ele fala assim, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno de pânico não é coisa para crente. Crente não pode sentir isso. Canso de ouvir isso, gente. Pastores, às vezes, alguns pastores, não estou dizendo os nossos, né? Os pastores batistas são muito equilibrados, né? Pastores presbiterianos. Mas, às vezes, pastores bem radicalizados com algumas posturas falam que a depressão, ansiedade, pânico, isso não é coisa para crente, é que você não se converteu, você tem que ser liberto. Aí entra com um trabalho de libertação, com um trabalho de quebra de maldição. Meus irmãos, o coração adoece, o braço adoece, o estômago adoece, as emoções também. A questão é que as emoções você não consegue isso tirar, não é alguma coisa que se possa examinar digamos, com algum tipo de mecanismo de laboratório. Mas o coração, o estômago, a dor de cabeça, a cefaleia, a gastrite, né, estomacal. Aí quando a pessoa está com essas coisas, ela vai no médico. Agora, quando está com as emoções adoentadas, está com suas emoções adoentadas e que vem para o corpo, não vai. Fala que é coisa do diabo. Está cheio de gente falando, não, isso é demônio, depressão é demônio, tem um demônio instalado por aí. Meus irmãos, o coração adoece, o estômago adoece e a mente adoece. A gente examina o coração, mas não examina a mente. Então, cuidado com essa coisa que não é porque é uma causa espiritual, é porque não se converteu, porque isso não é coisa para crente, ou então é um demônio. Cuidado com isso. Isso não é verdade. Eu pergunto para você responde para mim aí. Pode responder para a pastora Odila. Responde aí no chat. Lembra de Davi no Salmo 40? Como que você vê Davi no Salmo 40? Quando ele vai falar assim, esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para a mim e ouviu o meu clamor. Né? Quando eu estava com os pés pisados no lamaçal. Irmãos, como é que chama isso? Depressão. Ele tirou os meus pés, né, de um charco de lodo e colocou meus pés sobre a rocha. Irmãos, depressão. Ele estava depressivo. Vários salmos depressivos você vai encontrar. Salmos que vai falar de como estava angustiado. Como você entende Davi falando assim? Quem me dera Deus, quem me dera eu tivesse asas como de pombos. Eu voaria e estaria em descanso. Em outras palavras, olha essa palavra. Quem me dera ter asas como de pombos, né? Voaria e estaria em descanso. É a mesma coisa que você fala assim. Que vontade de sumir e não voltar mais. Já falou isso? Que vontade de pegar o caminho da roça e não voltar mais.
Ah, se eu pudesse, eu não, né, se eu pudesse, eu não faria mais isso. Se pudesse, eu nunca mais, eu ia embora, não iria olhar mais para a cara de ninguém. Davi falou isso, mas em outras palavras, poética. Quisera eu ter como asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Como que você entende Elias falando na caverna, lá na caverna, no texto de Reis, quando ele vai falar assim, Senhor, mataram teus profetas, derrubaram teus altares, só tenho eu aqui agora, Senhor, me mata porque eu não sou melhor que os meus pais. Pedindo para morrer, depressivo, cara. O cara tava mal. E Deus curou a depressão dele com, na verdade, dando um conforto com comida, né? Tirando ele daquele estado. Ele estava sem comer muito tempo. Então, como você vê Jonas pedindo para morrer? Foi lá em Nínive, aquela história que você conhece, e ele fala, Deus, basta, porque não sou melhor que meus pais, me mata, até porque tirou a sombra da cabeça dele, né? Aquela história que você conhece bem. O cara pedindo para morrer. Vários homens da Bíblia, Salmos está cheio de pessoas depressivas. Ok, meus irmãos? Tudo bem? Para a gente fechar aqui, para a gente fechar, o texto que nós acabamos de ler, que é o texto de Mateus 25 e 35, 25 ao 34 foi lido, né? O texto de Mateus 6, 25 ao 34, vou fazer só pequenos apontamentos para a gente encerrar. Olha só. Jesus falou assim, que por mais ansiosos que nós estejamos, não podemos acrescentar um côvado, ou seja, 46 centímetros. Por mais que ansioso que você esteja, você não pode acrescentar 46 centímetros à sua estatura. Ou seja, vamos traduzir isso de uma maneira mais fácil de entender. É bem provável que Jesus quis dizer o seguinte, por mais que você esteja ansioso dentro do seu processo de vida, você não pode acrescentar pequenas horas na sua vida. Você não pode acrescentar mais pequenas horas na sua vida. Você não pode acrescentar, dentro do curso da sua vida, você não pode acrescentar mais horas do que aquilo que já está, dentro daquilo que já está estabelecido e programado por Deus. A palavra aí, palavrinha bem própria do grego, é relíquia, né? Que dá uma ideia de tempo. Então, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar 2 horas nos seus 50 anos de idade. Nos seus 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos de idade. Mais ansioso que você esteja, você não pode pôr 2 horas a mais dentro do que Deus programou para você viver. Então, calma. Jesus falou assim, basta cada dia o seu próprio mal. Não adianta você, ai meu Deus, amanhã eu tenho que pagar, amanhã tá certo, amanhã é outro dia. Calma, tenta dar um foco. Jesus nos ensina que a vida segue uma escala de valores. Olha só no texto. Você vai olhar comigo no texto. O texto que está aberto aí. Jesus nos ensina que a vida segue uma escala de valores. Veja só. Os homens são superiores às aves dos céus e os lírios dos campos. Não é isso que está escrito aí no texto? No contexto que nós acabamos de ler? Que o homens é superior a coisas. Homens é superior a animais e superior a plantas, a flores, a fauna e a flora, digamos assim. Então, os homens são superiores. Olha só uma outra escala. O corpo, olha comigo aí no texto. O corpo é mais que o vestuário. Não é isso que está escrito aí? Que o corpo não é mais que o vestuário? Está no texto aí, só você olhar. Que o seu corpo tem mais valor que a sua roupa de seda. Que o seu corpo tem mais valor que a sua calça de marca, com seu terno aí de Pierre Cardin. Que o seu sapato de cromo alemão. O seu corpo tem mais superior às coisas que estão no seu corpo. Depois, a vida é superior à comida. A vida é mais que a comida que sustenta o corpo. Não é isso que Jesus falou? A vida é superior à comida que sustenta o corpo. O nosso corpo está em pé da energia que recebemos, por causa do processo que recebemos de energia, não é? Carboidrato, as proteínas, os lipídios, aquelas vitaminas que precisamos, aquela combustão para estar em pé, aquela energia. Jesus falou que a vida é maior que a comida que está no corpo. E acima destas coisas, a comunhão espiritual com Deus. O corpo maior que as vestes. A vida maior que a comida, que sustenta. E acima dessas coisas que nós acabamos de citar,
está a comunhão espiritual com Deus. Né? Acima dessas coisas está a comunhão espiritual com Deus, quando ele vai falar assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem dá a Deus a posição central em sua vida, desfrutará do seu cuidado onipotente e eterno. Querido, nós temos tudo, se não for uma questão hormonal, se não for uma questão de, digamos, de sofrermos alguma coisa no nosso corpo, nós cristãos temos tudo para não ter uma vida depressiva. Por causa desse ensinamento de Jesus. Só que a gente troca os valores, troca as coisas, coloca as coisas acima das pessoas, coloca bens materiais acima dos valores, digamos, valores espirituais, que são superiores, e muitas vezes essas coisas também tornam-se fatores de depressão. Olhai os pássaros dos céus e olhai os lírios dos campos, nos ensinou o mestre dos mestres. Então, Aleluia. aqui está em Jesus um ensinamento sobre como ter uma vida sem ansiedade, natural e sem depressão. Pastor Odila, estou aqui, terminei a minha fala. Você quer fazer alguma consideração final? Alguma pergunta para a gente encerrar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na realidade, eu queria só fazer um agradecimento aqui antes às pessoas que estão conosco, alguns amigos, irmãos na fé, alguns da nossa igreja, pessoas que têm nos acompanhado aqui nas lives, a irmã Rita, Elvira, Daniel Dandão, nossa querida irmã Vandete, Leonora, Vitória e o pastor Antônio Magalhães, lá de Campina Grande. Um prazer ter vocês conosco, viu, pastor Antônio e irmã Vitória? Maria de Fátima, Cristina, Michele, minha Michele, Leonora, Sueli Menon, Helena, Wagner, Ruth, Angélica Caroline, Anice, que precisou sair para um outro culto dela lá também, Aline Danilo, Rodrigo Figueira, José Luciano, Carlos Siqueira, Nádia, Norcides. Eita, Norcides tinha que entrar, né, para ver o mestre. Olha lá a fala dele aqui. Norcides, abraço, Norcides. Deixa eu ver. Já citei, né? Pastor Isaac, agora no final também. Cada um de vocês que está conosco, Armando, meu primo Armando Santos, Neuza Valim, Fernanda, cada um de vocês que entrou conosco nessa noite, nós queremos agradecer por estar junto, por poder ter esse momento de reflexão. Eu vejo que isso é muito amplo, eu vejo que o tempo é pequeno, mas quem sabe mais à frente a gente vê uma nova oportunidade, né, pastor? Porque na realidade é um privilégio ouvir o Senhor e aprender que sempre o Senhor nos acrescenta, por isso que quando a gente chega perto, a gente quer ficar um tempo maior. Mas foi uma bênção muito grande para nós poder ter o privilégio de ouvi-lo, de ministrar através da palavra, uma situação onde a gente tem visto um grande número de pessoas, e eu até anotei aqui, eu não sei hoje qual seria a porcentagem, mas eu vejo assim que um número muito grande de pessoas hoje estão vivendo um quadro de ansiedade. O senhor tem algum estudo que fala a respeito disso? Assim, um estudo preciso não, mas com toda certeza, os atendimentos dos colegas se multiplicaram, aí a gente tem falado, tem visto vários cursos nas internets aí, preparando terapeutas aí, aperfeiçoando, porque a demanda aumentou, como você colocou. Muita, muita mesmo. Até porque as pessoas estão em casa. Sim, sim. Aumentou a gente muito. percebe isso. Apesar de estarmos falando muito por live, por WhatsApp, nós percebemos que as pessoas estão muito inquietas, já estão assim no limite de ter que ficar em casa nesse período, que realmente não é fácil, é desgastante. E o que é que o senhor deixaria assim para fechar como um recado para viver esse tempo difícil ainda, esses dias difíceis que a gente tem vivido?
Eu quero aqui usar a palavra do Dr. Drauzio Varela. Quando você se cala, o corpo grita. Então, quando nos calamos, quando você se cala, o seu corpo grita. Quer adoecer? Fale dos teus sentimentos. Você não quer adoecer? Fale dos seus sentimentos. Procure alguém para você, pelo menos, dar a escuta, dar o ouvido para você. Nós precisamos de amigos, de alguém da sua confiança para você jogar para fora. Não carregue um fardo que não é teu. Procure alguém, se é o teu pastor, se é um terapeuta, amigo, não adoeça, não fique sem jogar para fora os teus sentimentos. Joga para fora. É preciso isso. Ok? É porque o que causa, na realidade, fora. O dano muito maior, porque às vezes a gente se fecha. É porque eu sou crente, ou porque eu sou pastor, ou porque eu sou alguém que é autoridade, ou é alguém que tem um peso, e eu não vou abrir a minha vida com qualquer pessoa. E aí a pessoa começa a reter isso, e realmente chega num quadro de risco, de perigo, de enfermidade, né? Como o senhor citou aí. Pastora Odila, a pastora pertence ao quadro da UMB, secretária da UMB, e sabe muito bem que a UMB tem um grupo de psicólogos e terapeutas de prontidão para atender nossos obreiros, nossos pastores e missionários, mesmo que online, mesmo que de maneira virtual. Inclusive, nós temos feito esse trabalho. Então, amém, nós estamos à disposição dos nossos pastores para abençoá-los, sim, para acompanhar qualquer processo. Tá? Tem psicólogos e terapeutas, eu faço parte da equipe aí. Nós estamos trabalhando para cuidar dos nossos obreiros nos campos. Estamos à disposição. Amém. Inclusive, o senhor já é o segundo da nossa equipe da UMB que está conosco. O irmão Rodrigo também trouxe uma palavra para os jovens, que foi muito bom. E agora o senhor. E eu vejo que isso acrescenta muito, tira muitas dúvidas, esclarece muitas coisas para cada um de nós, e é importante entendermos quando é tempo de buscar ajuda, né, pastor? Ok, é verdade. Mas busque ajuda, não sofra sozinho, busque ajuda. Sabemos que digamos, o custo de um profissional da psicologia, procure ajuda. De repente, teu pastor é um excelente conselheiro, ou uma irmã da sua igreja, uma excelente conselheira, uma companheira, a sua pastora, o seu pastor, mas não fique sozinho. Abra a sua boca. Se você não quer adoecer, fale dos teus sentimentos. Eu encerro com essa expressão. Amém, amém. Eu queria pedir que o senhor orasse por cada um que está conosco. Depois, no final, eu vou orar pelas pessoas aqui por pedidos por conta de enfermidade, mas eu queria que o senhor orasse por cada um que está conosco, em especial para mim e para os Juarez, que somos liderados pelo senhor, mas por cada um desses queridos que estão aqui na nossa live. Por favor. Ok, tá certo. Quero agradecer a todos, então seja agradecer a cada um de vocês aí. Tá? Vamos orar? Amém. Nosso Deus e Pai, nós, no poder do Teu nome, nós somos humanos, somos sacudidos por hormônios a todo momento, por incerteza, Senhor, o medo, a ansiedade, a insegurança, tudo isso, Senhor, nos assola. Essa enfermidade que assola o mundo, que assola o Brasil de maneira assustadora, que nos tira a estabilidade emocional, que nos tira a estabilidade financeira, que nos dá, Senhor, a falta de controle, de certezas de tudo. Eu peço, nosso Deus, nos ajuda nessa fase. Abençoa os teus filhos que estão participando dessa live. Que, Senhor, o Senhor conhece a mente e o coração de cada um desses amados. Visita cada um neste momento. Nosso Deus, que a tua boa mão esteja sobre cada um dos teus filhos. Se houver alguém enfermo ou com alguém acometido com a Covid-19 na sua família, encontre esse familiar desse irmão que está participando dessa live. Abençoa cada um desses teus filhos, Senhor, com a tua bênção, com a tua shalom, com a tua paz. Deus abençoa o pastor Odila, pastor Juarez. Dê graça a eles, Senhor, na condução
desse ministério, do Amém, trabalho Deus. na igreja americana e Paulínia. Os Em nome de capacite, Jesus. os dê graça e os sustente em dias maus. Amém, Nós Deus. oramos. Em Peço a tua nome de bênção sobre a minha Jesus. vida, a vida da minha esposa. Nós temos caminhado juntos, Em nome de lutado em Jesus. prol da tua causa. Nos guarda, Senhor, e nos fortalece. Oramos assim no poder do teu nome. Amém e amém. 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 Meus queridos, nós estamos encerrando agora. Vamos só fazer uma oração por conta das pessoas que estão na nossa lista: Helena, Benedita, Tiago, Maria Lúcia, Moacir, Álvaro, Lázaro, Antônio, Ana, Enzo, a Rita, Leonor, Pastor Taborda, nosso querido amigo também, Jonas, e conforme o pastor Samuel orou, pelos pacientes de Covid e profissionais da saúde. Oremos por cada um deles. Deus poderoso, de graça, Deus bondoso, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que nos sustenta e nós estamos aqui reunidos neste momento, intercedendo pela vida desses amados que estão nos hospitais, que estão acamados, que têm um diagnóstico de câncer, de Covid. Ó Deus, eu peço que a misericórdia do Senhor alcance a cada um. Venha, Senhor, tocando em cada vida, que a unção de cura seja derramada sobre eles e que o testemunho venha para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida, com saúde, paz, refrigério sempre. Que a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo seja sobre o Senhor, sobre a vida da irmã Vandete, sobre Amém. as filhas, netinhos, sobre toda a família. Em nome de Jesus. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado. Amém. Deus abençoe a Prazer, sua querido. vida. Deus abençoe. Amém. Amém. Até Amém, mais. queridos. Muito obrigada a todos Até mais. vocês que estiveram conosco. Até a nossa quarta-feira, em nome de Jesus.